Meu nome é Jonas Luiz da Silva Vírgula de Capuí. Eu sou professor autor e design instrucional em educação à distância de quarta geração. Estou aqui, direto da Academia Lato Senso do Instituto de Capuí Filmes, para iniciar um curso livre totalmente grátis de complementação de estudos com o tema Aprenda a falar em público e influenciar pessoas. Para você receber todo o curso, diariamente, uma aula grátis, todos os dias, basta você assinar o nosso canal no YouTube, Jardim do Ed TV. Aqui, eu pretendo proporcionar a você a visão expansiva de todos os segmentos da fala em público. E isso inclui locução em rádio e televisão, bem como a qualificação da voz para dublagem e locução comerciais. O objetivo do curso é identificar a voz de cada aluno, qualificando-o quanto ao seu potencial para um dos segmentos das funções de locução: anunciador, continuista, apresentador, comentarista, noticiarista, entrevistador, mediador, interpretador, narrador, dublador e DJ. E outras funções que atendem às demandas do mercado. Por exemplo, o âncora e o editorialista em rádio e televisão. Como todo mundo sabe, e são qualidades essenciais para falar em público e influenciar pessoas, os seguintes itens e características: aparência, voz e fala, saúde, educação e experiência, inteligência, senso de humor, sinceridade, poder determinante, paciência, imaginação, entusiasmo, humildade, habilidade para trabalhar em equipe. Nesse primeiro capítulo de hoje, nós vamos ensinar como melhorar sua voz e fala para poder falar em público e influenciar pessoas. O objetivo de aprendizagem será: no final deste tema, você deve aprender como melhorar a sua voz e a sua fala, saber como manter a postura e o poder da voz, aprender como controlar a respiração, saber o que é andamento, pausa e ritmo, conhecer o que é diapasão, entonação, articulação e pronúncia. A habilidade da boa fala e do bem falar pode exercer um efeito impressionante na sua vida profissional e particular. Você talvez não se dê conta do quão importante é o som de sua voz, ou quanto você mesmo julga as outras pessoas pelo modo como elas se expressam. Embora especialistas insistam em que a impressão que você causa nos outros com frequência se deve muito mais a como você fala. A entonação, expressividade e clareza na sua voz de que é aquilo que você realmente diz. A partir da qualidade de sua voz e de sua maneira de dizer as coisas, as pessoas deduzirão bastante a respeito de sua personalidade, em geral, e de seus sentimentos no momento da fala. Se você estiver se sentindo confiante, assustado, agitado ou, digamos, deprimido, se estiver sendo sedutor, agressivo ou amistoso, eles irão vislumbrar informações sobre você, com os seguintes itens: 1. Sua idade e sexo, caso você esteja falando ao telefone e não possa vê-lo.
2. Sua condição física e psicológica. A saúde precária, com frequência, se revela na voz, tal como o estresse. 3. Sua personalidade. Se falar sempre com muita rapidez, por exemplo, você pode dar a impressão de falta de confiança. Se, por outro lado, você costuma falar de forma arrastada, tenderá a soar entediado ou arrogante. 4. Sua origem geográfica, principalmente pelo sotaque. 5. Seu humor. Uma voz de cadência animada, cheia de mudanças expressivas de diapasão e ritmo, sugere um humor alegre, ao passo que uma voz cansada ou monótona sugere um humor mais reflexivo e contido, ou até mesmo um estado depressivo. 6. Sua inteligência ou perícia. Uma articulação clara e confiante, em geral, indica um domínio firme de um assunto. O discurso hesitante indica confusão ou incerteza. Tais julgamentos são surpreendentemente acurados, embora possam estar errados. Às vezes, a impressão de que você cria pelo modo de falar é injusta, negativa ou enganosa. Você pode ser um especialista mundial em avião, por exemplo, mas se resmungar nervosamente ao proferir uma palestra, parecerá muito menos conhecedor do que de fato é. Um político pode ter uma voz áspera e estridente ou um estilo hesitante e entrecortado de discurso. Seja como for, isto tende a irritar as plateias, afetando as perspectivas de sucesso do orador. Ninguém, contudo, necessita ser um escravo de maus hábitos da fala. Tais costumes podem ser rompidos, e rompê-los certamente terá valido o esforço. Então, por que não melhorar o seu discurso? Com isso, você eleva sua confiança, aguça a impressão que causa nos outros, além de se comunicar mais eficazmente no trabalho em público e na vida particular. De modo algum, ao aprender a se expressar melhor, você deve falar de uma maneira que não lhe seja natural. Sua voz é insubstituível, tal como as suas impressões digitais, e distorcê-las, como ao imitar um sotaque supostamente correto, é como distorcer sua verdadeira personalidade emocional ao falar. O treinamento de falar moderno, portanto, não abrange nenhum ideal padronizado. Em vez disso, focaliza as qualidades singulares da voz individual. O processo é aquele de explorar o potencial natural de cada voz e libertá-la da tensão. E também desenvolver a musculatura e a responsabilidade dos órgãos da fala. Acompanhando tal tendência, este tema que nós estamos propondo hoje, nesta primeira aula, o ajudará a identificar aspectos de sua voz e fala que precisam ser melhoradas. Mas, então, o que são a voz e a fala?
O primeiro passo na aquisição de bons hábitos de falar é compreender por que você se expressa como costuma fazer e aprender a aumentar o poder, a versatilidade e o controle de sua voz e sua fala. Em primeiro lugar, note que voz e fala não são a mesma coisa. Voz é o som cru, produzido quando o ar e faz vibrar as cordas vocais na garganta. A fala é o processo mais específico de moldar em palavras o som da voz e a energia da respiração, por meio dos órgãos da fala situados na cabeça. A voz pode existir sem a fala, mas a fala não pode existir sem a voz. Frequentemente, quando você diz que gosta do modo como uma pessoa fala, o que de fato quer dizer é que gosta da voz rica e profunda que ela possui. O processo pelo qual voz e fala são produzidos é o seguinte: o cérebro envia sinais ao corpo para preparar a respiração para emitir o som. O fluxo respiratório percorre então a traqueia, onde encontra as cordas vocais. Estas são pregas flexíveis, semelhantes a membranas elásticas, localizadas em ambos os lados da laringe. Pode se abrir, fechar, tornar-se mais retesadas ou mais frouxas, oferecendo ou não obstáculo à passagem do ar. Quando a corrente respiratória força a passagem através do glote, o espaço entre as cordas vibram, produzindo som. Estas vibrações sonoras são, por sua vez, amplificadas pelas cavidades ressonantes do aparelho fonador. A faringe, a extensão entre a boca e o esôfago, o nariz e os seios nasais e a boca. Finalmente, os órgãos da fala, na boca, a língua, os lábios, moldam os sons no discurso reconhecível. O processo é similar ao funcionamento de um violino ou violoncelo. O arco executante, a corrente respiratória, corre ao longo das cordas, as cordas vocais, que vibram para produzir som. O som então ressoa através do corpo do violino ou violoncelo, faringe e cabeça, e é amplificado. Vejamos agora quais são os atributos da voz. Os atributos da voz referem simplesmente ao processo geral pelo qual a voz e a fala são produzidas. Agora é hora de analisar sua fala. Além das características distintivas que tornam singular o modo como você fala, são os atributos de tom, diapasão, volume e clareza. Enquanto você assiste a esta aula, pense acerca dessas qualidades e quanto você pode melhorá-las. E tente se ouvir de maneira crítica no decorrer do dia. Convide amigos para participar também, para que lhe deem suas opiniões sinceras. Claro que você não pode controlar alguns dos aspectos de sua fala. Não pode mudar, por exemplo, o tamanho e o formato dos órgãos que a produzem, mas pode aumentar a força muscular e a tensão dos órgãos da fala
melhorar a sua postura e assim por diante. O aprimoramento de sua fala reside amplamente nos limites do seu próprio poder. Vejamos agora o que é o tom. Pegue uma garrafa de vinho vazia e sopre dentro do gargalo para produzir uma nota. Depois, encha a garrafa até a metade e sopre de novo. Você ouvirá 2 tons diferentes. Mas note que o tom produzido pela garrafa vazia tem mais ressonância e corpo. O mesmo princípio se aplica à voz. Seu tom característico é produzido pelas cavidades de ressonância do seu corpo e pela maneira como você as usa. Estas cavidades, peito, faringe, etc., como foi descrito há pouco, aplicam sua voz, mas se usá-las de modo errado, elas produzirão um tom desagradável. Você precisa tratá-las de maneira equilibrada. Se contrair algumas cavidades, por ficar de pé ou sentado de forma inadequada, digamos, o salientar excessivamente outras, você criará desequilíbrio de ressonância, produzindo uma voz que poderia ser descrita como nasal, metálica ou ressonante. E o que é diapasão? O diapasão da voz é determinado pela extensão e espessura das cordas vocais. Quando estão retesadas, elas vibram com uma frequência mais alta e a voz soa mais estridente. Quando se contrai, elas vibram com uma frequência mais baixa e a voz fica mais profunda. Pense mais uma vez no violoncelo, quando o executante retesa ou afrouxa as cordas. Isto eleva ou baixa o diapasão. Existe um diapasão do qual sua voz atua mais confortavelmente. Ao manter este diapasão, você pode evitar a tensão na voz. Vamos falar agora um pouco sobre volume ou sonoridade. A entonação depende da frequência com que vibram as suas cordas vocais. O volume depende da força dessa vibração. Você varia o volume da voz ao variar a pressão da respiração nas cordas vocais. Quanto maior a pressão, mais forte a vibração e mais alto o som. Você aumenta a pressão da respiração por meio de uma ou de ambas as seguintes ações: respirando com as forças e contraindo a glote, ou seja, estreitando o espaço entre as cordas vocais. E tome uma inspiração profunda e concentre-se como se fosse gritar. Você deve sentir a sua glote se retesar fortemente. Ao estreitá-la desta maneira, você restringe o espaço através do qual passa a respirar e, portanto, aumenta a pressão. Contrariamente, tente sussurrar. Sua glote está agora completamente aberta. Você pode ainda assim variar o volume de um sussurro, não por ajustar a glote desta vez, mas simplesmente expirando com mais ou menos força. Vamos falar agora um pouco sobre clareza.
A clareza é determinada pelos órgãos da fala de sua boca, língua, lábios, palato, dentes e mandíbula. Para um discurso claro, estes órgãos precisam formar muito rapidamente uma quantidade de sons diferentes. Eles não podem fazer seu trabalho adequadamente se estão tensos ou ociosos. Tudo o que produzem nestes casos é um sussurro indistinto. Para combater a tensão e a ociosidade, e assim tornar mais claro o anunciado, você pode aprender a relaxar ou exercitar os músculos dos órgãos da fala. E, à medida que refina o uso dos músculos faciais, eles, por sua vez, se formarão mais acurados e expressivos. Resultado, você se comunica com os mais eficazes. Não só na fala, como também através da expressão facial. Então vejamos o que você aprendeu nesta primeira aula sobre falar em público e influenciar pessoas. Você agora já deve ser capaz de esboçar uma lista. Qual desses 4 aspectos de sua voz e sua fala necessita de atenção? As chances são, em maior ou menor extensão, de que todos eles. O passo seguinte é fazer alguma coisa a respeito. Então, na aula número 2, nós iremos falar sobre a postura e respiração. Como bibliografia básica, eu recomendo a leitura de um livro que ainda deve existir por aí nas livrarias, muito bom, do Ciro César, foi lançado pela Summus Editorial. É um livrozinho pequeno chamado Rádio, a Mídia da Emoção. Acho que você vai aprender muito com ele. E se você gostou desta aula e deseja que eu continue com esse curso totalmente grátis, basta assinar o nosso canal no YouTube, Jardim do EDTV, clicando no link aqui na página. Eu sou o Jonas Luiz da Silva Vila de Capuí e vejo você na próxima aula totalmente grátis, gravado ao vivo daqui da Academia Lato Senso do Instituto Capuí Filmes. Muito obrigado por nos acompanhar diariamente.